aula de hoje, nosso estudo de hoje, não é aula, né? Nossa reflexão de hoje, bíblica hoje, é a respeito da nova terra, né? Nós procuramos fazer uma sequência de estudo, né? Então, como no último estudo nós vimos aí a verdade sobre a morte, anteriormente nós vimos o milênio, anteriormente nós vimos os sinais da volta de Cristo, a volta de Cristo, em sequência, e agora, já que nós, por último, sobre a nós agora vamos estudar hoje, vamos dar uma olhada na Bíblia, em alguns textos que falam justamente sobre a vida que a gente tanto aguarda, né? Tanto aguarda, a nova terra. Então, no estudo de hoje, qual que é a nossa proposta? Vamos ver, a primeira coisa que nós vamos ver é que isso é uma promessa de Deus, isso é uma promessa. Nós vamos ver como que é o relato bíblico dessa cidade, quem não estará dentro dela. Mais uma vez, nós vamos ver algumas referências sobre características de pessoas que não vão estar dentro desta nova terra, mas principalmente vamos ver características dos que estarão dentro dela. E vamos ver alguns detalhes com relação à recriação, como que vai funcionar, vamos ver com relação à adoração. Tem um detalhe aqui que, olha, não sei se todo mundo vai gostar, hein? Olha lá, tem um detalhe aqui que talvez vai ser impactante. Talvez nem pensou sobre isso. Mas vamos deixar para daqui a pouco, não vou falar agora não. E aí vamos... então, todos esses assuntos aí, mas sempre dentro da Bíblia, que é a nossa proposta aqui desde sempre, né? Nós estudarmos o que a Bíblia revela para nós. E, mais uma vez, reforçando, até agora há pouco, eu estava conversando aqui com a dona Carmen, no último encontro, ela participou pelo YouTube, e pelo YouTube não há uma grande interação, né? E até mesmo, às vezes, até por causa do tempo aqui, às vezes a gente não consegue, ou por outros motivos, talvez fique alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento que você queira fazer. Então, eu reforço, você pode passar essa dúvida para mim, a gente pode conversar pelo WhatsApp depois desse encontro, a gente pode, se for uma necessidade, a gente vê que entender, a gente pode fazer uma nova aula, pode revisitar o estudo, se for preciso, mas não fique com dúvidas, anote. De repente, às vezes a gente tem um pouco de receio, às vezes até vergonha de repente, falar aqui. Então, pega o número do meu celular, eu já acabei de passar para a dona Carmen, a maior parte de vocês tem, quem não tem é só me perguntar ou perguntar para quem lhe passou o link, tá? A Adriana passa, qualquer pessoa passa. E aí a gente vai sanar todas as dúvidas. É importante que ninguém fique com dúvida. A gente vai tentar, na medida do possível, sanar todas as dúvidas, tá bom? Vamos fazer uma oração, então, para nós abrirmos a palavra e ver o que ela tem para nós hoje? Então, feche seus olhos comigo, em atitude de reverência, e vamos orar a Deus. Feche seus olhos. Querido Deus, primeiramente, nós queremos te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem cuidado e zelado de cada um de nós. E nesta noite de terça-feira, Pai querido, uma vez mais, nós estamos aqui reunidos virtualmente, com a Tua palavra em nossas mãos, e agora, Pai querido, queremos abri-la e queremos pedir, Pai querido, a unção do Teu Santo Espírito, que o Teu Santo Espírito nos conduza através desse estudo desta noite, para que possamos, Pai querido, ver esta grande promessa, Pai querido, que é esta bênção a qual aguardamos, que é a nova terra. Que a Tua voz seja ouvida através da Tua palavra, é o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Esta é uma expectativa de tanta gente, né? Tão almejada por tanta gente já se foi, né? Já dorme, conforme o estudo que vimos, né? A morte, eles estão no sono, né? Aguardando, né? Mas para eles é como um piscar de olhos, né? Mas morreram com a expectativa de ressuscitar, e todos vão ressuscitar, nós sabemos disso, ou na primeira ou na segunda ressurreição. Nós, obviamente, almejamos que seja na primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos, né? E aí, depois da ressurreição, vem o período do milênio, depois do milênio vem o juízo final, né? Onde a cidade santa desce,
e aí há o juízo final, onde há a última tentativa de ataque aos santos, a Jesus, a cidade santa, e aí desce fogo dos céus, extermina tudo, e aí Deus refaz. Olha só que coisa. Um detalhe, às vezes a gente acha que a eternidade é no céu, e a eternidade não é no céu, a eternidade vai ser aqui. No céu é um período de 1000 anos, é o milênio que nós estudamos já, entende? Após esse período, né, de um período comprobatório, um período em que tudo vai ser revelado a todos, para que todos entendam o juízo de Deus, então desce a Cidade Santa, há então o juízo final, e aí aqui mesmo é refeito todas as coisas. Então, a eternidade vai ser vivida neste lugar, só que, obviamente, nós vamos ver, não vai ter nada a ver com o que nós conhecemos hoje, tá bom? Então, começa por aí. Mas, a primeira pergunta é, o que o Senhor prometeu criar após o milênio? Então, onde partiu? E o primeiro texto bíblico que nós vamos ver é a segunda carta de Pedro, no capítulo 13, o verso 13. Segunda carta de Pedro fica bem perto de Apocalipse aí, já finalizando o Novo Testamento. Segunda Pedro. Então, vamos ver aqui a promessa primeiro, né? Segunda Pedro 3, 13, ok? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 13. Ok? Então, vamos lá. Como está escrito aqui na minha tradução? Ele diz assim, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos o quê? Novos céus e nova terra, nos quais habita apenas a justiça. É uma promessa bíblica que vai haver o quê? Tudo novo. Céu, terra, tudo vai ser refeito na condição que fora um dia lá no Éden, antes do pecado, né? E isso vai acontecer quando? Depois que Jesus volta no dia do juízo. E tudo fica, o pecado fica todo exterminado. E aí vem essa promessa é cumprida. Novos céus e nova terra. Tudo refeito conforme já fora, né, no princípio de todas as coisas, né? Então, agora eu gostaria que nós vamos ver alguns detalhes, então, desta nova terra. E aí nós vamos usar muito o livro de Apocalipse. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 21? Vamos ver alguns detalhes aqui? Apocalipse, capítulo 21. Aqui é o capítulo que fala muito a respeito da nova terra, né? Então, olha o que nós estávamos falando aqui no verso 2. Olha o que está escrito aqui. É João contando a sua visão, né? Então ele diz assim, ó, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então, após o milênio, a cidade santa desce, ataviada, adornada, linda, preparada, como uma noiva preparada para o seu noivo. Diz assim, olha, vai ser uma coisa indescritível, diria eu. E aí a gente vai ver algumas linguagens que João usou para revelar a cidade, tá bom? Vamos agora ver alguns capítulos, alguns versos aqui ainda do capítulo 21. Olha só algumas características. Nós vamos ler alguns versos e eu vou ler salteado, não vou ler aqui na sequência. Por exemplo, nós vamos ler o verso 12, 14, 16, 18 e 19. Só que não vamos ler na sequência, eu vou, para deixar, vai ficar mais claro a gente ler numa sequência um pouquinho diferente, tá? Então, o primeiro verso que nós vamos ler é o 16. Vamos no 16.
Olha as características da cidade. O verso 16 diz assim, ó, a cidade é quadrangular. Detalhe, não sei se vocês todos tinham visto isso. Diz que esta cidade será quadrangular. Isso é uma referência de perfeição, tá? Porque o quadrado tem todos os lados iguais. Isso é símbolo de perfeição. Então, a cidade será perfeita, é quadrangular. Tem a mesma medida de comprimento e de largura. E continua o verso assim, ó, e mediu a cidade com uma vara até 12.000 estádios. Isso é uma unidade de medida bíblica. Se você for transferir para o que nós conhecemos como metro ou quilômetros, isso dá aproximadamente 2.200 quilômetros. 2.200 quilômetros. Então, pela descrição de João, pela descrição bíblica, essa cidade tem 2.200 quilômetros para um lado, para outro, para outro, para outro, porque é quadrada, né? E daqui até o Rio de Janeiro, eu não peguei aqui uma referência, mas 2.200 quilômetros é mais ou menos daqui na Bahia, uma distância em linha reta. E aí você pega para o lado, para um outro, pelo menos essa é a descrição dada bíblica aqui, 2.200 quilômetros para cada lado. Continua aqui, o seu comprimento e largura e altura são iguais. Agora, vamos continuar a descrição agora no verso 14. Vimos que ela é quadrada, vimos alguma medida aqui declarada, e o verso 14 diz assim, ó, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, ou os 12 apóstolos de Jesus. Entende? Então, essa cidade, ela tem muros, ela é toda murada. E esses 12 fundamentos, a cada fundamento tem o nome de um dos apóstolos de Jesus. Continuando a descrição, verso 12. Verso 12. Continua assim, ó. Tinha grande e alta muralha. Nestas muralhas tinham 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. As 12 tribos de Israel. Diz que em cada porta tem o nome de uma tribo. Se a cidade é quadrada e tem 12 portas, são 3 portas de cada lado. É a descrição dada aqui. O verso 18. A estrutura da muralha, verso 18, a estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. E o verso 19 continua dizendo assim, ó, e os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. E aí ele diz que o primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda. E aí ele vai dando, também no verso 20, descrições de pedras, o quinto de sardônio, sárdio. E aí João vai usando uma linguagem humana para descrever aquilo que ele viu. E aí o verso 21 tem uma coisa linda que fala aqui, ó, que as 12 portas são 12 pérolas. Olha, você consegue imaginar isso? Uma pérola, normalmente ela tem aí o tamanho de menor, sempre é menor que uma bolinha de gude, é pequena, mas aqui João falou assim, olha, a porta são gigantes, cada porta é uma pérola. E aí talvez você me pergunte, mas é isso mesmo? E aí eu vou te responder duas coisas. Primeiro, a Bíblia assim o diz. Segundo, o que pode ser? Pode ser que João aqui, porque isso aqui tudo foi uma visão que ele teve e ele está relatando. Se você vai lá o capítulo 1, os primeiros versos de Apocalipse, ele fala, João, eu estava na ilha de Patmos e tive uma visão e o anjo me mostrou isso. Aí ele começa toda essa descrição de todo o Apocalipse. Então, tudo ele viu, ele teve uma visão, e ele começa a descrever. Isso daqui é uma das coisas que ele viu e tá descrevendo. Então, essa talvez seja... Será que a cidade é de ouro puro? Será que são pérolas mesmo? Será que é jaspe, é o que está sendo citado?
A Bíblia sim o diz, mas também pode ser o quê? Uma linguagem que João usou para mostrar a beleza. Talvez era uma coisa tão bela que foi esses os únicos elementos na linguagem humana que ele teve para descrever a beleza daquilo. Você compreende? Por exemplo, vamos pegar, por exemplo, um índio que viveu dentro da mata desde que nasceu, não teve contato com civilização nenhuma, só vive na mata lá com os outros índios. Daqui a pouco alguém pega ele e traz para uma cidade, e ele vê prédio, ele vê carro, ele vê avião, ele vê todas essas coisas que nós estamos acostumados, e aí pegam ele de volta e levam para a tribo, sem falar nada, só mostra para ele e leva ele de volta para a tribo. Como é que ele vai descrever tudo isso para a tribo? Ele vai chegar lá e falar: eu vi um helicóptero, eu vi um avião, eu vi uma Mercedes, uma BMW. Ele não conhece esse linguajar. Então, ele vai contar para os outros índios, ele vai usar, não sei, ele vai falar: eu vi uma árvore que voa, ele vai usar a linguagem que ele tem. Então, talvez essa descrição de João sejam elementos humanos para ele tentar descrever para nós, deixar registrado o que ele viu, entende? Mas aí, para bater o martelo, deixa eu te dizer uma coisa, vamos nos cuidar para estar lá, daí nós vamos tirar a dúvida. Se é ouro, se não é, se é jaspe, se é pérola, se não é. Temos que estar lá agora para descobrir. Não há outro meio, tá bom? Mas a Bíblia assim nos relata a cidade com todas essas características maravilhosas, né? Imagina, de ouro, parece um espelho, ele falou aqui, né? As ruas, as coisas. É uma linguagem para tentar realmente mostrar para nós a beleza daquilo que está aguardando os salvos, né? É algo fantástico. Olha o verso, o capítulo 22, o verso 1 e 2, também, outras duas características da cidade lá. Capítulo 22, verso 1, em o rio da água da vida, brilhante como um piscão de Deus, do trono do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida. Lembra a árvore da vida? Que foi dado, e aí eles foram retirados por causa do pecado. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, a árvore da vida eles não tiveram mais acesso. E agora, João vê a árvore da vida na nova cidade. Lá vai estar ela novamente. Por isso, seremos imortais, porque teremos novamente acesso à árvore da vida. Olha lá. A árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura de todos os povos. É para o deleite de todos os que estarão lá. Olha que coisa, que bênção, né? E aí, se você quiser, você vai poder ler aí, faltou alguns versos, mas no capítulo 21 e o capítulo 22 fala muito sobre as características desta cidade tão almejada, né? Agora, eu gostaria de ver com vocês alguns textos, primeiro de características de pessoas que, infelizmente, a Bíblia diz que não vão poder estar dentro dessa cidade. Vamos ver juntos? Convido a você a ir para 1 Coríntios, livro de 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Primeira Coríntios, capítulo 6. Enquanto vocês acham, deixa eu mandar mais um abraço a algumas pessoas que eu estou vendo aqui que entraram, o irmão José Fialec, a irmã Kelsey, a Eliane Diogo. Grande abraço para vocês todos que estão nos acompanhando aí. Ok? 1 Coríntios, capítulo 6, nós vamos ler o verso 9 e o verso 10, tá bom? Diz assim na minha tradução: ou vocês não sabem que... Olha só a relação aqui, ó.
Os injustos não herdarão o reino de Deus? Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. E aí ele começa agora uma listagem. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Está vendo aqui características de pessoas que não entrarão no reino dos céus? É clara, a Bíblia é clara. Ah, mas puxa vida, então uma pessoa que está bêbada, uma pessoa viciada em álcool não vai entrar, uma pessoa que permanece no vício, a Bíblia diz que não vai. Agora, lá no céu, nessa nova cidade, nessa nova terra, vai ter, sabe o que vai ter lá? Eu até me lembro sempre das palavras de um pastor, Marcos Tosta, que infelizmente, por causa da Covid, ele já não está entre nós. É uma pessoa muito conhecida dentro do meio evangélico. E ele, numa das palestras deles que eu estava, ele falou assim, olha, no céu é um lugar que vai estar, na nova terra, um lugar que vai estar só ex. Só ex vai estar lá. Ex-bêbado, ex-mentiroso, ex-ladrão, ex-assassino. Só vai ter ex lá. Você entende? Não, ninguém que vai estar lá foi perfeito aqui, não. Todos que vão um dia estar lá foram pecadores, mas foram ex-pecadores, foram pessoas que passaram por vários tipos de situação, mas se arrependeram. E aí o próximo estudo, nós vamos falar sobre isso. Qual é as características do povo que vai poder estar? Nós vamos aprofundar mais. Qual é o meio de salvação? Tá? Então, mas aqui, como nós estamos lendo agora, nesse momento, textos e características de pessoas que não vão estar, então, eu só estou comentando isso, porque senão você vai falar assim, puxa vida, mas eu já, de repente, já fui meio idólatra e agora não vou entrar, não. Se você se arrepende, abandona e deixa, você não é mais um idólatra, você é um ex-idólatra, e aí você tem acesso ao céu, tá bom? É só para quem não reconhece, para quem permanece nesses erros, tá bom? Agora eu quero gastar um pouquinho mais de tempo, não é na característica dos que não vão estar, eu quero gastar um pouquinho de tempo e ver alguns textos na característica daqueles que vão estar. Qual é e aqui alguns textos vão dizer uma característica fundamental, é fundamental para estar lá, tá bom? Para isso, vamos começar com o Apocalipse de novo. Vamos lá para o capítulo 21 do Apocalipse novamente. Vamos começar por Apocalipse e vamos percorrer aí em alguns livros da Bíblia. Vamos ver características dos que vão estar. É isso que importa para nós. Capítulo 21 de Apocalipse. Perdão, aqui ainda, nesse primeiro verso que eu vou propor aqui, ainda são características dos que não vão estar. Eu quero ler mais um verso, pelo menos, aqui. Tá? Então, capítulo 21, verso 8. Vou aproveitar aqui e vou usar mais esse verso aqui. Diz assim, ó, verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, novamente aqui aos idólatras, aos mentirosos, a parte que lhes cabe é no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, essa gama de pessoas fica e para na segunda morte, ou na morte real, né? Que é a morte final, que é o juízo final. Então, esses não vão dar o outro passo, que é entrar na cidade santa, ok? Está aqui características, capítulo 21 do Apocalipse, verso 8. Mas eu quero ir para o verso 27 agora, do capítulo 21 mesmo. Verso 27, ok? Diz assim, ó. Nela o quê? Na nova terra, nessa nova cidade, nunca, jamais, está escrito aqui, ó, nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira. E aí começa agora, ó. Sabe quem vai entrar? Tá ali, ó. Mas os inscritos
no livro da vida. Quem vai entrar dentro da cidade santa, dentro da nova terra? O verso diz, e é bem claro, todos aqueles que têm o nome no livro da vida. Algumas traduções podem trazer no livro do Cordeiro. Entende? É a mesma coisa, no livro da vida. E aí vamos ver outros versos, porque aqui, esse é um assunto muito importante. E aí nós não podemos ficar aqui só num verso, não. Essa história de quem vai entrar, ela é importante para todos nós. Eu acho que esse é o nosso foco. Vamos aí, volta ao capítulo 20, e vamos ver aqui 2 versos aqui no capítulo 20 aí, Apocalipse. Volta para trás aí um pouquinho. Veja comigo o verso 12. Verso 12, primeiro. Estamos tratando aqui dos que vão entrar. Olha lá o que está escrito. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. E então se abriram os livros. Mais para frente nós temos um estudo que nós vamos voltar a isso aqui, sobre os livros. Então se abriram os livros. E ainda um outro livro. Qual livro que está escrito aí? Qual livro que está escrito? O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Porém, havia dentre esses livros o livro da vida. O livro da vida. Ok? Mas vamos lá, eu quero o verso 15 também. Verso 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro, no qual livro? No livro da vida. Esse que não está escrito o seu nome no livro da vida foi lançado para dentro do lago de fogo. Está percebendo? Os nossos nomes precisam estar aonde? No livro da vida, no livro do Cordeiro. Mas vamos a Apocalipse capítulo 3. Eu quero dividir mais alguns versos. Capítulo 3, verso 5. Capítulo 3, verso 5 aqui. O verso começa: o vencedor será vestido com vestiduras brancas. Aquele que vencer as batalhas desta vida vai ser vestido com vestiduras brancas. E de modo nenhum, está dizendo aqui, ó, eu vou apagar o nome do livro da vida. Ao vencedor terá vestiduras brancas e de jeito nenhum eu vou apagar o nome do livro da vida. Pelo contrário, vou confessar o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Olha só, amém? Se o seu nome está no livro da vida, Jesus está falando, eu vou confessar o seu nome diante do Pai. Eu vou levar o teu nome para Deus o Pai. Você vai ser conhecido por Deus, vai ser conhecido pelos anjos. Olha que coisa. Vamos Filipenses, vamos sair de Apocalipse, vamos para Filipenses, vamos ver o que Paulo falou aos Filipenses a respeito disso. Capítulo 4. Filipenses capítulo 4, verso 3. Filipenses 4, 3. Paulo está exortando aqui algumas pessoas que foram colaboradores com ele ali na disseminação do evangelho numa região. E olha o que ele fala. Eu vou começar... vamos aqui ao verso 3. Verso 3. E aí ele fala assim, ó, a ti, meu fiel companheiro de jugo, de trabalho, também peço que auxilies, pois juntas se esforçam comigo no evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram aonde? Falou, vocês que colaboram comigo, vocês se unam, se ajudem, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida.
Estão vendo aqui, ó, saímos do contexto do Apocalipse e vamos lá para Paulo. Paulo falando a respeito do livro da vida. Porque não é uma coisa criada em Apocalipse. O livro da vida é muito antes da visão que Paulo teve. Ele registrou muito bem lá em Apocalipse. Nós vemos aqui, ó, antes de João escrever, Paulo falando. E isso nem é do Novo Testamento. Não quero ficar aqui só no Novo. Vamos lá para Êxodo. Vamos lá para o início. Vamos lá para Êxodo, capítulo 32. Olha como sempre foi importante que os nomes estejam escritos no livro da vida. Eu vou dividir com vocês agora alguns versos que falam de um momento em que Moisés estava já conduzindo o povo no deserto, e o povo duro, rebelde demais, e o povo fazia o que era contrário à vontade de Deus, até que Deus se irritou e falou assim: olha, Moisés, eu vou matar todo mundo, vou exterminar o povo. Olha só o que Moisés falou agora. Capítulo 32, acompanhe comigo o verso 32 e 33. 32 diz assim: agora, pois, Pai, perdoa-lhe o pecado, ou senão, risca-me, peço, do livro que você escreveu. Moisés está falando assim, ó, Pai, perdoa eles, porque se o Senhor não perdoar eles, me risque também do livro. Moisés está intercedendo pelo povo. Falou, ó, se é para riscar eles do livro, risca o meu nome também. E aí o verso 33, daí Deus dá a resposta. Então disse o Senhor a Moisés. Então o Senhor respondeu a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então, quais são os nomes que não estão no livro da vida? Daqueles que pecam e não se arrependem. Compreende? Mas aqui está bem claro, verso 33. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. E aí talvez a pergunta é: mas o que é pecado? E aí nós temos que recordar a definição bíblica do que é pecado. E isso está lá em 1 João, capítulo 3, verso 4. Vamos deixar que a Bíblia nos responda o que é pecado. 1 João 3, verso 4. Primeira carta de João, tá? Não é evangelho, não. É lá perto de Apocalipse. Por que nós estamos estudando tudo isso? Porque nós queremos saber as características, e a característica principal daqueles que entram é que estão com um nome no livro da vida. E agora nós vimos que quem peca está fora do livro da vida. E aí agora nós queremos saber pela Bíblia o que é pecado. 1 João 3,4 define o que é pecado claramente. Diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é o quê? Pecado é o quê? Pode ler aí. O que está escrito aí? Pecado é a transgressão da lei. Pecado é a transgressão da lei, tá claro. Aí você me pergunta, mas qual lei? Mas qual lei? É a transgressão de qual lei? E aí, para responder isso, eu vou deixar que Jesus responda isso para nós. Porque um dia Jesus foi interpelado. Chegou um rapaz para ele e perguntou: que farei eu para herdar a vida eterna? Que farei eu para entrar na nova terra? Quer ver comigo essa passagem? E aí vamos ver a resposta de Jesus, que vai nos dizer qual é esta lei que está falando aqui, ó, porque pecado é a transgressão da lei. De qual lei? Vamos deixar Jesus responder. Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Evangelho de Mateus, capítulo 19.
Ok? A partir do verso 16, diz assim: E eis que alguém aproximando lhe perguntou: Mestre, Jesus, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Viu a pergunta dele? Que farei eu de bom para entrar na nova terra? Esta é a pergunta dele. E aí, o verso 17 diz assim, ó: Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, se queres, porém, entrar na vida, se queres, porém, entrar na nova terra, guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. Ué, mas e aí? Ainda estou em dúvida. Que mandamento? Porque agora, novamente, Jesus falou, guarda os mandamentos. Mas qual mandamento? Vamos continuar a leitura, que nós vamos identificar aqui. E ele lhe perguntou, quais? Você vê que o jovem perguntou para Jesus, mas quais mandamentos? Talvez essa é a nossa pergunta também. Quais? E aí Jesus responde. Qual foi a resposta de Jesus? O que está escrito ali? Quais são os mandamentos que ele falou? Primeiro ele começa com o quê? Não matarás, não adulterarás, não furtarás. O que Jesus está citando? Qual o mandamento que Jesus está citando? A lei moral. Jesus citou aqui alguns exemplos das leis que tratam de relacionamento entre indivíduos. A lei moral, os 10 mandamentos, os 4 primeiros são de relacionamento do homem com Deus e os 6 outros últimos são de relacionamento entre as pessoas. E aí Jesus começa citando mandamentos de relacionamento com as pessoas. E aí o jovem responde, mas todos esses eu tenho guardado. Se você continuar ali, ó, ele fala, né, não adulterarás, não furtarás, não dirás, o número 19, não honrarás teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo a ti mesmo. E aí no verso 20, o jovem responde a Jesus, tudo isso eu tenho observado, tudo isso eu tenho feito, que me falta ainda? E aí Jesus fala, vende tudo que tens. Mas aqui, para o nosso contexto, Jesus falou assim, olha, você tem um bom relacionamento com as pessoas. Tudo isso você está fazendo. Você está pecando apenas o teu relacionamento para com Deus. Os 4 primeiros talvez você não esteja cumprindo. E aí, para você cumprir, você precisa vender tudo que tem. Ué, eu preciso ser pobre para cumprir? Não, é porque o jovem estava pegado, ele tinha um Deus acima de Deus. E o Deus dele era o dinheiro. Porque dentro dos 4 primeiros mandamentos, o primeiro é, não terás outros deuses diante de mim. E quando o jovem não quis se desfazer da sua, da sua, da sua riqueza, ele comprovou que ele tinha um outro Deus acima de Deus, que era a riqueza. Entende? Então, aqui eu já estou entrando em outros assuntos, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui dentro dessa história era, porque lá em Êxodo nós vimos que Deus falou assim, olha, eu vou riscar do livro todo aquele que comete pecado. E aí nós vimos em 1 João capítulo 3, verso 5, ou perdão, verso 4, que pecado é a transgressão da lei. E aí nós queríamos saber que lei é essa? E aí nós vimos para esse texto para que Jesus respondesse qual é a lei que precisa ser observada para aqueles que almejam entrar na nova terra. E aqui Jesus descreve a lei. Ok? Então, para que o meu nome esteja escrito no livro da vida, que tantos versos nós vimos, para que eu possa entrar nesta nova terra, com essa cidade maravilhosa e viver eternamente ao lado de Jesus, desfrutando da presença dos anjos e também da árvore da vida, eu preciso estar inscrito no livro. E eu preciso estar dentro de mim com o intuito que de respeitar os mandamentos de Deus. Tá bom? Gostaria de ver aqui mais alguns versos sobre outro assunto. O que não haverá? Eu quero ver algumas coisas aqui, alguns versos da Bíblia, do que não vai haver na nova terra. Que a Bíblia descreve algumas coisas que não vai ter na nova terra, tá bom? Olha que coisa maravilhosa. Vamos voltar lá para Apocalipse, capítulo 21. Olha que preciosa promessa. Apocalipse 21 novamente. Ok? Verso 4. Tá? Verso 4. O que não vai haver
na nova terra. Diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Olha a primeira coisa que cita aqui o verso. A morte, isso que nós conhecemos hoje, esse sono, ninguém vai mais dormir, ninguém vai mais morrer. A morte já não vai existir. Por que a morte não vai existir? Porque o pecado não vai mais existir. Porque a morte é o salário do pecado. Então lá não vai haver morte. Se não vai haver morte é porque não vai haver pecado. Continue aqui. Não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor. Porque as primeiras coisas passaram. Tá vendo? Que coisa maravilhosa que já começa por aqui. Só que tem mais coisas. Vamos lá vamos voltar lá no profeta Isaías agora e vamos ver mais algumas coisas. Isaías. O profeta Isaías tem aqui alguns capítulos que falam a respeito da nova terra. Dentre eles o capítulo 35. Tem algumas citações. E eu quero primeiro dividir com vocês o verso 5 e o 6. E diz assim, ó: e então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, ou seja, lá não vai ter o quê? Não vai haver cegueira, não vai haver surdez, o quê? Só isso? Não vai haver esses resquícios de doença. Não tem cego, não tem surdo, e continua, os coxos saltarão como servos. Não vai ter pessoas andando de muleta, de cadeira de roda, não tem mais nada disso. Continua aqui, ó, os coxos sorrão e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto e os ribeiros no ermo. Olha, não vai haver nem deserto, porque diz que a água vai perto. Então, todas essas situações de amargura que nós vemos aqui, lá não vai ter. Lá não vai ter, é o que a Bíblia está dizendo. Olha o verso 9, a natureza impactada também. Ali não haverá mais leão, não haverá animal feroz. Não haverá mais um animal feroz. Nós vamos ver um outro texto que fala mais claro sobre isso. Ali não haverá leão, animal feroz, não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E o verso 10 diz assim: os resgatados do Senhor, os salvos, voltarão a Sião com cânticos de júbilo, vão ter alegria eterna, a alegria eterna coroará a cabeça deles. Gozo e alegria alcançarão deles. Gozo e alegria alcançarão. E deles fugirá. Olha o que não vai ter aqui. Tristeza e o gemido. Tristeza e gemido não vai ter na Cidade Santa. Apenas alegria, está falando aqui. Apenas alegria. Olha que coisa mais fantástica. São características da nova terra. Da nova terra. Vá ao capítulo 65, de Isaías aí mesmo. Vamos até o capítulo 65 aqui de Isaías. E aqui agora eu quero mostrar para vocês uma outra coisa, algo que eu comentei no início do estudo. E às vezes a gente pensa assim, né? Puxa, na eternidade eu vou ficar só na rede, no bem bom, vou passear para lá, para cá. Só que aqui no livro de Isaías, talvez diga alguma coisa que vai impactar agora nós, hein? Capítulo 65, olha só o que vai haver também nesta nova cidade, verso 21 e 22. Lá, eles, sabe quem que é eles? Os salvos, eu e você, tá? Eu e você, é nós, isso, eu e você. Eles edificarão casas, é isso mesmo, construirão casas, e nelas habitarão, plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque a longevidade do mundo é da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Deixa eu te falar, Thali,
Nós vamos trabalhar lá, tá? Nós vamos trabalhar lá na nova terra. Só que vai ser diferente. Ele está falando assim: olha, você não vai construir para outro morar, você não vai plantar para outro comer, não. Você vai trabalhar para si, você vai construir e nela você vai morar, você vai plantar e disso você vai comer. E não vai ter esse cansaço, não é no formato que nós conhecemos hoje. Mas uma coisa é: ninguém vai ficar debalde, não. Todo mundo vai ter as suas atividades lá. E aí alguns ficam impactados e chocados, não é possível, eu estava esperando isso para ficar descansando o resto da eternidade. Nananina, não, vamos ter a nossa labuta, vamos trabalhar sim. Já que estamos aqui no capítulo 65, vai até o verso 25 aí, ó. Mais uma característica aí, ó, que revela a natureza, como será lá. Diz ali, ó, o lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão comerá palha junto com o boi. O leão não vai comer o boi, ele vai comer palha junto com o boi agora. Pó será comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Entende? Então, até os animais são o quê? São restaurados. São restaurados, porque no início não existia animal carnívoro. Nós não precisaríamos ter medo do leão, mas o pecado bagunçou com tudo isso, mas tudo isso será, pela palavra de Deus aqui, será o quê? Restaurado. Não só os seres humanos, como até mesmo os animais serão restaurados. Então, dona Wanda, nós vamos poder brincar com o leão, se abraçar com ele, rolar com ele, brincar com ele, sem ter medo com que ele morda a gente. É isso mesmo, isso que a palavra de Deus nos diz. Muito bem. Agora tem um outro item aqui, já que estamos em Isaías. E aí? Com relação à adoração. Hoje a gente tem o costume de ir na igreja, né? Ou pelo menos deveria, né? Ter o costume de ir na igreja e tal. E será que daí na eternidade, na nova terra, será que esse tipo de coisa vai existir? Vamos ver o que a Bíblia fala? Vai aí, ó, no verso 22 e 23 do capítulo 66. Capítulo 66. É a Bíblia falando aqui, tá? Começa como? Porque como novos céus é o que nós estamos estudando, e nova terra, novos céus e nova terra, lá de Apocalipse que nós começamos, que hei de fazer, é algo que o profeta que Deus está falando através do profeta, ó, novos céus, eu vou fazer, Deus está falando, eu ainda vou fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar também a vossa posteridade e o vosso nome. Está sendo falado aqui, ó. E o verso 23 diz assim: e será que de uma festa de lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Ele está falando assim, ó, o negócio é o seguinte, sábado é dia de culto, e vocês vão vir, eu que vou pregar, Deus está falando assim, vocês vão vir perante mim. Hoje nós vamos perante Deus lá na igreja, a gente sente a presença de Deus através do Santo Espírito, mas lá na nova terra a gente vai diante de Deus. Um sábado, olha, de um sábado a outro sábado, virá toda a carne me adorar. Amém? E aí não vai ser lá pessoas falhas falando, não, o próprio Deus vai estar contando todas as histórias, talvez a nossa própria história. Num sábado lá, ele talvez pegue a história da dona Wanda e fale assim, olha, quero contar uma história linda de vida aqui, ó, de perseverança. E ali ele vai abrir os tesouros do céu e contar a história de cada um. Essa é a revelação bíblica também sobre adoração na Novos Céus e na Terra. Mas finalizando, partindo para a finalização, eu quero dividir aqui mais dois textos. Um primeiro texto que diz assim, ó: para quem Deus preparou esta cidade? Preciso reforçar, para quem está preparada essa cidade? Vamos ver o que a Bíblia fala? Vamos de novo a 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2. Para quem está preparado tudo isso?
capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Diz assim na minha tradução: mas como está escrito, e aí ele diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, esta nova terra, tudo isso está preparado para quem? Para quem ama. Para quem ama a Deus. É para quem ama a Deus. É para esses que tudo isso está preparado. Toda essa beleza está preparada para aqueles que amam a Deus. E aí pode surgir no nosso coração a seguinte dúvida. Biblicamente, qual é a marca, qual é o sinal daqueles que amam a Deus? Qual é o sinal bíblico que a Bíblia diz para aqueles que amam a Deus? João, capítulo 14. Nós vamos ver esse sinal aqui na Bíblia. Evangelho de João, capítulo 14. Achou o capítulo 14? Então vá no verso 15. Está aí o sinal daqueles que amam a Deus. Achou? Verso 15. O que está escrito aí? Se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Leia o verso 21 também, então. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Reforçando aqui, ó, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Olha só. E eu também o amarei e me manifestarei nele. Amém? Aquele que me ama, a eternidade está preparada para aqueles que amam a Deus. E aquele que ama a Deus, a palavra de Deus está dizendo, guarda os seus mandamentos. E aí, se você tiver dúvida em quais são os mandamentos, a gente volta para o texto que nós já vimos hoje. Jesus respondendo, quais são os mandamentos? A lei moral. Isso quer dizer que somos salvos pela lei? Isso nós vamos ver no próximo estudo. Pelo que somos salvos. Mas o estudo de hoje era para nós vermos biblicamente características da nova terra, e nós vimos algumas características. Características das pessoas que não estarão lá, e nós vimos 3 versos, pelo menos, que dizem características de não. E vimos vários textos que dizem características das pessoas que estarão lá. E a regra principal é estar escrito no livro da vida, no livro do Cordeiro. E para estar no livro do Cordeiro, é as pessoas que não é que não pecam, mas que se arrependem dos seus pecados. Confessam e arrependem e abandonam os seus pecados. Esses estão no livro da vida. Bom, que Deus continue nos abençoando e nos iluminando e nos mostrando na sua palavra qual é a sua vontade para a nossa vida. Que nós possamos, todos nós que estamos aqui, e tantos outros amigos, irmãos, familiares que não estão aqui, mas que possamos estar juntos dentro desta cidade, descobrindo juntos se é realmente ouro ou era apenas uma linguagem usada por João. Não importa. O que importa é que é bonito e está nos aguardando. Não haverá dor, não haverá pranto, não haverá doença, pandemia, jamais. Como posso garantir isso? Porque assim Deus o disse. E se Ele disse, assim será. Que Deus nos abençoe e lembre-se, tudo isso que nós estamos passando é terrível, né? Terrível. Cada semana eu tenho recebido notícias tristes, mas tudo isso terá um fim e será breve. E será breve. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Deus, obrigado por mais esse estudo, obrigado porque a Tua palavra nesta noite revelou a cada um de nós as belezas e o grande amor que o Senhor tem por nós a ponto de nos mostrar, Pai querido,
da eternidade daquilo que está preparado para aqueles que te amam. Nós queremos, nesta noite, nesta oração, declarar publicamente o nosso amor a Ti, não somente, Pai querido, de forma aleatória, mas também porque respeitamos e entendemos que os Seus mandamentos para o nosso benefício, e eles, Pai querido, têm sido a regra de nossas vidas. Por favor, nos auxilia naquilo que temos falhado, ajuda-nos, Pai querido, a cada vez mais cumprir e fazer a Tua santa vontade. Peço também nesta oração as Tuas continuadas bênçãos sobre a vida, Pai querido, de cada um dos queridos que estão nos acompanhando aqui pelo Zoom e também pelo YouTube. Pelos queridos que ainda vão assistir a gravação do YouTube, que cada um, Pai querido, que tenha o contato com esse estudo, possa ter o seu ânimo revigorado por saber, Pai querido, que todas essas bênçãos espalhadas estão diante de nós, para que cada um de nós, de acordo com a nossa vontade, de acordo com a nossa aceitação, possamos adentrar a esta nova terra que o Senhor promete a cada um de nós. Fica conosco no decorrente de nossas vidas, é o que eu te peço por Jesus. Amém.